Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. Meu nome é Álvaro Samagai, sou o vosso host. Porque eu costumo gravar as intros depois de gravar os episódios. Desta vez estou a gravar antes, porque é Natal e não me queria esquecer de desejar um ótimo Natal. E se estão a ouvir isto já depois do dia 25, que tenham tido um ótimo Natal. E porque é que eu também decidi gravar um episódio que ia sair no dia 25, porque eu não alterei a agenda, e portanto o próximo vai ser dia 1 de janeiro, mas acho que dia 1 até é um bom dia para ouvir podcast, porque a malta está ali a curar as ressacas da passagem de ano, e portanto pode ser uma ajuda. Porque é que eu decidi, portanto, gravar no Natal na mesma? Eu acho que houve aqui um acontecimento, acho que bastante relevante, e que foi bastante falado, pelo menos no Twitter e até no LinkedIn, mas acho que não foi tão falado como merecia, que foi a OpenAI lançar um modelo novo, e é basicamente sobre isso que vai ser o episódio, que é o modelo O3, e estar ali a roçar no AGI, mas depois isto claro que vai levantar muitas questões, mas pronto, é isso que vamos falar, portanto não me vou adiantar. E também queria deixar um update do tema da computação quântica. Portanto, eu disse que ia tentar arranjar alguém, estou a tentar arranjar alguém, efetivamente, tenho aí 2 ou 3 pessoas para agendar, e portanto vai acontecer esse episódio certamente, porque acho que é um tema que também tem muito a dizer, e é um tema que não se sabe, que o comum mortal não sabe muito, até porque ainda não há aplicações muito comerciais sobre isso e portanto não se fala muito, mas ele vai acontecer. Portanto, stay tuned, que eventualmente vai sair um episódio especial à semelhança do que saiu sobre AI com o Ivo da Dare Data, e se não ouviram, acho que é um ótimo episódio para ouvirem, foi para aí o 25, algo aí, ali por volta de setembro, outubro, e pronto, e não me vou alongar muito mais, já sabem os pedidos do costume. Se isto vos tem trazido valor, se têm gostado de ouvir, se têm aprendido, não se esqueçam de deixar aí a vossa subscrição, as estrelinhas no Spotify, comentários, porque é assim que me ajudam a chegar a mais gente e a continuar a ajudar aqui na continuidade deste projeto. Por isso vamos para o episódio. Então, como eu disse na introdução, o Sam Altman fez das suas, e eu sei que nestes últimos dias os episódios têm sido muito sobre a OpenAI e sobre a AI, mas efetivamente eles tinham os tais 12 dias de Natal, os 12 Days of OpenAI, quase um calendário de advento em que eles lançavam uma coisinha nova em cada dia. E houve um 13º dia em que eles se calhar acharam, nós lançamos o Sora, a seguir a Google lança o Veo, que é muito melhor, ficamos aqui um bocado para trás, malta, vamos ter de guns out e mostrar quem é que manda, e portanto lançaram o O3, saltaram o O2, eu até fiz um post sobre isso e houve alguém que comentou de maneira bastante interessante que o O2 podia ter mau PR, no sentido em que há uma marca britânica que se chama O2, acho que se não me engano é uma companhia, uma telecom, e depois O2 também é oxigênio, ou seja, podia não ser um nome muito feliz, então saltaram logo para o O3, ou então porque acharam que o salto tinha sido tão grande que saltaram logo para o O3. E o que é este modelo O3? Portanto, nós já tínhamos visto nos episódios anteriores, já tínhamos falado sobre o O1. E o O1 saiu há 3 meses em formato de preview, ou seja, ali meio um beta, e foi o primeiro modelo que apresentou reasoning, portanto que pensava sobre os assuntos em vez de mal recebe o prompt, começa logo a cuspir tokens. E acho que agora com este modelo novo, e também eu fui ler um bocadinho mais sobre isto, é que dá para perceber bem e se calhar fazer aqui umas ilustrações de como é que este modelo funciona e o porquê que é relevante este em específico, mais até do que o O1. Portanto, o O1 abriu este novo, digamos, paradigma de permitir que os modelos pensem, em vez de tentarem só prever qual é que é o próximo token, é deixá-los pensar em linguagem, portanto, deixá-los seguir uma linha de raciocínio, em vez de treiná-lo de forma a
prever qual é que é o próximo token, o objetivo mudou e eles são treinados de forma a prever qual é que é a sequência de tokens mais apropriada para um certo prompt. Ou seja, os modelos originais, no fundo, o que estava a acontecer era estão a aprender a pensar, estão a aprender a linguagem, estão a aprender os conceitos, os conhecimentos, e depois a seguir, para se tornarem mais inteligentes, tal como nós humanos, temos de aprender a usar esses mecanismos que já temos, esse conhecimento, para criar novo conhecimento e, portanto, para pensar sobre os assuntos. E acho que esta comparação aqui é bastante feliz, é bastante bem feita. Ou seja, o que é que isto significa? Isto significa que, e vai de acordo com aquilo que também já tínhamos falado aqui no episódio, que é, supostamente, até um certo ponto, e tínhamos visto isto até pelo menos até ao 4O, os modelos estavam cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes, conforme quantos mais dados lhe dessemos para treinar. Ou seja, aumentávamos o dataset de treino, mais dados, os modelos comiam aqueles dados todos e ficavam mais capazes porque conseguiam aprender mais, sabiam mais. E supostamente bateram numa parede, numa AI wall, e o Sam Altman até tweetou há umas semanas a dizer "there's no wall", portanto se calhar já estava a prever o que é que ia acontecer, mas teoricamente bateram numa parede em que mais dados não se estava a refletir em melhores previsões, em melhor qualidade de resposta. E portanto, o que é que eles tiveram de fazer? Ok, vamos ter de mudar o mecanismo de treino, vamos ter de mudar o paradigma. O paradigma já não é capturar ainda mais dados e dar mais dados aos modelos e treinar durante mais tempo. O paradigma vai ser, ok, que eles agora já sabem, portanto, no fundo já ensinamos uma criança a falar, agora vamos desafiá-la e vamos pô-la a pensar. E foi isso que eles fizeram, portanto, mudaram do treino de prever qual é que é o próximo token para um treino muito mais baseado num reinforcement learning, portanto, de dar, assim, de maneira bacoca, imaginando uma criança, é pormos um desafio à frente, um desafio de matemática, e se ela começa a resolver bem o desafio, o problema de matemática, nós damos-lhe um doce, portanto, positivo, boa, estás a resolver bem. Se ela começa a resolver mal, negativo, não é assim, e damos-lhe feedback negativo e motivação negativa, entre aspas, e o modelo vai fazendo assim um tuning em direção à resposta certa, e mais do que a resposta certa, é a maneira de fluir o pensamento de forma certa. E é por isso também que as respostas, as capacidades, os resultados destes modelos variam muito com o número de horas que lhes damos para pensar e com a capacidade de computação que lhe damos para pensar, coisa que não acontecia necessariamente com os outros, pelo menos ao nível da inferência. O que é que isto significa? Ou seja, os outros modelos eram modelos treinados, nós dávamos uma prompt e ele começava a prever e começava a responder. Não havia tempo, não havia ali um tempo de pensa um bocado e depois responde. Não, ele começava logo a prever qual é que era a próxima palavra e, com base nas outras todas, qual é que era a seguir, 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 pronto, e escrevia o texto e as respostas a que nós estamos habituados. E era ótimo para cuspir conhecimento que já tinha adquirido, portanto, que já estava ali em memória, digamos assim, que estava codificado na memória do modelo. Estes modelos novos, como têm este passo de pensamento em que deixamos o modelo gerar várias opções e depois essas opções vão sendo cruzadas umas com as outras até chegar a um consenso, quanto mais tempo dermos, e à semelhança dos humanos, quanto mais tempo dermos a uma pessoa que já tem inteligência para pensar sobre um problema, provavelmente a probabilidade de chegar a uma solução melhor vai ser maior do que se lhe dermos só 10 segundos, olha, tens de responder a este problema. E, para além disso, lhe demos mais capacidade, ou seja, se lhe dermos, no fundo, entre aspas, mais cérebros, mais cientistas, estou a pensar isto aqui um bocado, se fizermos um comício de cientistas em que estão todos a pensar sobre um problema, a probabilidade de chegarmos a uma resposta melhor também é muito maior, apesar de demorar muito mais tempo, porque tem de haver consenso. Pronto, e no fundo, aqui de uma forma, lá está, muito simplista, é isto que está a acontecer, ou seja, os modelos base não se sabem se é o 4O, mas há de ser um modelo do género do 4O, ou um GPT-5 que não saiu, que não foi apresentado, mas pronto, que não há de ser muito mais capaz, ou seja, o salto entre o 3, o 3.5 e o 4 foram muito maiores do que este, se calhar, que tem agora. Portanto, o modelo base é esse, e já lhe demos todo o conhecimento que temos, e agora o que temos de fazer é treiná-lo e deixar mais tempo no reinforcement learning, seja este tal feedback positivo, feedback negativo, rewards positivas e castigos, para ele conseguir
pensar com o conhecimento que já tem para gerar novo conhecimento. E é isto um bocadinho que pode ser, ou que pode ser aproximado de AGI. E porquê que de repente esta conversa toda do AGI? Ou seja, já se falava muito sobre AGI, de quando é que vamos chegar a um modelo que tenha a mesma capacidade de inteligência do ser humano. E o que estava a acontecer era que todos estes modelos que saíram até agora estavam muito virados para... não é bem virados, porque eles não eram treinados nesse sentido, mas a maneira de os avaliar eram os benchmarks, principalmente os benchmarks de conhecimento concreto. Ou seja, benchmarks sobre conhecimento de matemática, benchmarks sobre conhecimento de biologia, benchmarks sobre conhecimento de física, benchmarks sobre questões de PhD, sobre questões de graduate level, pronto, etc. E, efetivamente, para esses benchmarks, os modelos estão a arrebentar com os benchmarks todos. Os Turing Tests já passaram, ou seja, já não... A malta está a criar novos benchmarks à mesma velocidade que eles vão lançando modelos que os rebentam. Portanto, não há... esses benchmarks acabam por perder algum significado. Tem o seu significado na medida em que estamos a provar que aqueles modelos já são muito bons e melhores até que a humanidade em certos domínios muito específicos, ou seja, amarraram aquele conhecimento todo e têm o conhecimento em si. Mas há poucos benchmarks que conseguem demonstrar esta capacidade de reasoning no sentido de criar novo conhecimento ou até de abstrair de conhecimento duro e concreto, portanto abstrair destas tais perguntas matemáticas ou perguntas de biologia avançada, etc., e para um reasoning muito mais abstrato. O que é que eu digo de abstrato? Padrões, sequências... Ou seja, é um reasoning que os seres humanos, problemas que os seres humanos conseguem resolver, e eu já vou explicar aqui mais detalhe o que é que isto significa, problemas que os seres humanos conseguem resolver sem qualquer tipo de conhecimento prévio, mas que os modelos ainda não conseguem, ou não conseguiam, porque era preciso pensar de uma forma para a qual estes modelos não estão preparados. O que é que isto significa tudo? E agora vou fazer aqui uma pausa para vocês respirarem, beberem um copo de água. E já volto para explicar isto melhor. Desde o início da investigação em AI não se sabia bem qual é que seria o tipo de modelo que ia chegar a um conhecimento, a uma inteligência próxima da humana. E efetivamente faz algum sentido, pelo menos olhando para trás, portanto, em hindsight também é muito mais fácil pensar nas coisas, mas faz algum sentido que um modelo de linguagem se aproxime bastante do que é um modelo de inteligência, porque nós humanos também pensamos, quando pensamos numa língua. Pensamos muito provavelmente na nossa língua-mãe e chegamos às conclusões com base na linguagem, ou seja, a linguagem não é a base da inteligência, mas é a base de muito do raciocínio que temos e mesmo matematicamente do pensamento que conseguimos ter. E portanto faz sentido que um modelo que aprenda a falar, não é? Entre aspas, claro, que aprenda a linguagem, consiga depois utilizar essa linguagem para pensar e para chegar a conclusões. O que é que acontece? Há problemas que demonstram a inteligência humana, mas que não são pensados em linguagem. E estes são os tais de reconhecimento de padrões, principalmente visuais, testes visuais, que não têm um grande raciocínio, que para nós são bastante simples, mas que se calhar para um modelo que está só preparado para e treinado para pensar a linguagem são muito difíceis. E foi isso que um senhor com um nome francês, que eu agora não me recordo, mas que vou já ver, deem-me só aqui um segundinho para eu abrir a página que tinha aqui. É um senhor chamado François Chollet, que em 2019 criou um benchmark que se chama Abstract and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence, que é o ARC-AGI. E a malta que está mais por dentro já deve ter ouvido falar deste benchmark, agora, nestes últimos dias, porque o O3 teve um resultado fantástico neste último benchmark. Este François Chollet é o criador do Keras, que é uma biblioteca de funções Deep Learning, uma das mais usadas, e portanto é uma pessoa que está muito por dentro da área. E o benchmark que ele fez era um conjunto de sequências que tem um input e um output, um input, um output, um input, e depois tem outro input e qual é que é o output. E portanto todos os problemas são novos, os problemas são sempre novos, porque aquilo é gerado no momento, as sequências são caixinhas
de x por x quadrados e, portanto, de uma para a outra os pixels que estão a cor mudam, digamos assim. Depois, se quiserem uma visualização melhor, eu vou deixar aí links para vocês verem. Mas é isso, é como se tivéssemos um tabuleiro de xadrez, uma grelha, e que depois algumas estão pintadas de uma cor, isso é o input. No output, as que estão pintadas dessa cor mexeram-se. E o objetivo é o modelo conseguir inferir qual é que é o output face a um input qualquer. Pronto. Os modelos eram todos muito maus. E, entretanto, este O3 conseguiu chegar a 87% na resolução destes problemas. O que mostra mostra duas coisas. Ainda não se sabe bem porque ainda não há grandes testes sobre isto. Mas o que mostra que, ele foi capaz de utilizar as suas capacidades de reasoning, de pensamento, para pensar sobre o assunto e, portanto, dar uma resposta, sendo que isto custou imenso dinheiro. Estima-se que o facto, ou seja, o melhor resultado que ele teve tenha custado 350 mil euros de custo de computação para o modelo conseguir resolver os problemas todos. Portanto, bastantes recursos mesmo. Portanto, ou efetivamente ele conseguiu chegar lá com reasoning, ou então algures no train set ou nos problemas que eles usam para o reinforcement learning haverá problemas do género e, portanto, de certa forma ele conseguiu perceber. Mas o modelo, efetivamente, não é muito bom em inferência espacial, ou seja, tentar perceber, nós damos-lhe uma imagem, perguntamos o que é que vai acontecer nesta imagem se uma dada condição acontecer, e ele não tem muito bem esses dados ainda. Ele pode aprender nos próximos modelos e, lá está, é muito agora relevante pensar que do O1 para o O3 o salto foi gigantesco em termos de capacidade, demorou só 3 meses do O1 para o O3 e, portanto, agora nos próximos podemos ter aberto uma nova caixa de Pandora em que, saturamos o método de dar mais dados, mas agora vamos para o método de dar mais recursos em reinforcement learning, mais tempo de treino. E, portanto, se calhar até saturarmos este método e depois eles conseguirem inventar outro método qualquer, conseguimos chegar, se calhar, ao O6, por exemplo. Estou aqui a especular. Mas é isso, ou seja, mudamos o paradigma, agora os modelos estão mais capazes, não porque sabem mais coisas, mas porque sabem utilizar o seu raciocínio para pensar em coisas novas. Isto em pensamento abstrato, portanto este modelo conseguiu efetivamente quebrar este benchmark, mas eles agora já estão a criar um ArcAGI 2 em que se estima que o modelo só vá conseguir fazer 30% e que 99% dos humanos consigam resolver os problemas todos. Portanto, o que é o AGI aqui? É resolver um benchmark que se chama AGI? Ou é efetivamente um modelo que é capaz de resolver todos os problemas que os humanos conseguem resolver? É que nestes probleminhas mais pequeninos, os humanos têm uma coisa que é muito poderosa e que estes modelos ainda não têm, que são tipo rule of thumbs, ou seja, pequenas regras, pequenas heurísticas, e que estes modelos ainda não têm e que aceleram muito a resposta para respostas certas. E estes modelos vão pensar, vão tipo overthink it e vão acabar por falhar, ou vão acabar por não encontrar um padrão que é correto e, portanto, vão mandar uma resposta que é um bocadinho ao lado. E é engraçado ver como é que chegamos a um ponto em que os problemas mais difíceis da humanidade em áreas concretas, em biologia e matemática, já estão a ser resolvidos por estes problemas, mas os problemas super fáceis que qualquer humano consegue resolver, estes modelos ainda não chegam lá. E é mesmo isto que é a inteligência de nível humana, portanto, é chegar a estes problemas que não são assim tão fáceis para os computadores. Mas, como eu disse há 10 segundos, em problemas concretos, portanto em código, desenvolvimento de código, matemáticas, biologias, etc., ele já tem resultados ótimos. E acho que há um aqui que é de realçar, porque acho que este é o que vai ter mais relevância. Quer dizer, há dois, mas vou falar primeiro deste. E vou fazer agora aqui outra pausa também para descansarem e se calhar ouvirem outra vez e tirarem aqui as vossas conclusões. Mas então, no que toca a resultados de benchmarks, há aqui dois que eu gostava de falar. O primeiro é o de resultados em problemas de software. Há um benchmark que se chama SWE, ou SWE, SWE, que são problemas que engenheiros de software tiveram e que, só para terem uma noção, há o Claude, que era o modelo que tinha melhores resultados antes destes da OpenAI saírem, tinha 49% de resultado neste benchmark. 10 meses antes do Claude sair, o resultado andava nos 3%. Portanto, os modelos eram muito maus a resolver, ou seja, eles sabiam código, mas eram maus a resolver problemas reais de engenharia de software.
agora este modelo chegou aos 80%, 79%. Ou seja, o que é que isto significa? Isto significa que este modelo vai ser capaz de resolver 80%, ou foi capaz de resolver 80% dos problemas para os quais engenheiros de software, 80% desculpem, 80% dos problemas que alguns engenheiros de software tiveram. E, portanto, vai ser, de uma forma muito simplista, equivalente a 80% de um engenheiro de software de um nível médio ou senior, não sei qual é que é aqui o nível do benchmark, mas de um nível médio, vá. Isto põe aqui já em causa uma questão, que é: quanto é que me custa eu ter este modelo a correr com recursos ilimitados, ou com muitos recursos, versus ter um engenheiro de software a correr com ordenado? Se me for mais barato e mais eficiente e mais flexível, e porque vai trabalhar mais horas e não tem fim de semana, não tem folgas, ter um modelo, se calhar eu vou conseguir substituir um trainee de engenharia de software que até lá está, é mais fraco que um GPT O1 ou O3 a programar, e que o trainee eu vou ter de o acompanhar muito porque tenho de lhe dizer: olha, faz isto e faz aquilo e faz desta maneira, não faças daquela, e o modelo é a mesma coisa, porque nós ainda temos de o guiar. Se calhar vai começar a compensar ter um mix entre engenheiros e modelos, não numa perspectiva de co-pilot, mas mesmo de colaboração, ou seja, não na perspectiva de cada software engineer ter o seu assistente virtual e que vai fazendo umas perguntas de: olha, como é que eu mudo este código e tal, não, mas mesmo de: ok, eu estou a co-programar, estou a fazer um bocado tipo rubber duck e estou a co-programar com um modelo de inteligência artificial, porque efetivamente este O3 é o mais burro que estes modelos já foram na história da humanidade. Portanto, nós estamos, cada vez que sai um modelo novo, já é o mais burro da história da humanidade. Portanto, isto pode ser aqui uma dinâmica engraçada, e o Sam Altman tem um tweet em 2021 em que diz exatamente isto. Ele diz: trabalhos em frente ao computador, trabalhos que são feitos em frente ao computador, ou se crias valor em frente ao computador, começa a repensar um bocadinho a tua vida, para haver muitas mudanças. E não sendo aqui um arauto do Doomsday, até porque eu acho que ainda falta muito para isso, principalmente por várias questões, por reliability dos modelos, porque estes benchmarks são muito fechados e, portanto, são resultados em problemas que estão bastante definidos, ou seja, a incerteza do mundo é sempre maior do que nos benchmarks. E até porque as empresas vão demorar muito tempo a adotar soluções tão vanguardistas como ter um colaborador que é AI, não é? No fundo é este quase a definição. Mas efetivamente vai valer muito mais saber o que pedir ao modelo do que o conteúdo de output de programação ou de criação de qualquer coisa. Ou seja, a semelhança, mas claro, também muito pobrezinha, das máquinas de calcular, nós agora não sabemos, ou grande parte das pessoas não sabe, não se dá ao trabalho de fazer contas de cabeça, porque sabe que tem a máquina de calcular no bolso. E portanto, será que estamos a evoluir para uma economia em que o brain power vai ser feito por máquinas que sabem muito mais que nós, muito mais rápido, de forma muito mais eficiente, e nós temos de saber o que lhes pedir, de que forma pedir e de que forma coordenar as várias máquinas para elas trabalharem juntas? Talvez. E portanto, nesse sentido, de repente os trabalhos e os ofícios e as tarefas que têm mais de criatividade, de imaginação, de humano, vão valer muito mais do que as tarefas que têm de skills, hard skills, principalmente hard skills digitais, e mesmo físicas, porque a Google, a OpenAI com outra empresa, a Tesla, já tem robôs. Estes robôs vão ser alimentados por estes modelos, e portanto mesmo trabalhos altamente físicos, tipo carpintaria ou qualquer coisa do género, e que é preciso um carpinteiro para fazer e que não há máquinas ainda a fazer, ou não há muitas máquinas, podem vir a ser substituídos por robôs que são tal e qual humanos e que têm as mesmas skills, só que não se magoam, trabalham mais horas, não se cortam ou qualquer coisa do género, são muito mais precisos a fazer as coisas. Portanto, depois vai ser preciso dar-lhes poder de criatividade, porque efetivamente acho que isso ainda ninguém crack the code, e acho que a par disso, portanto, a par de trabalhos mais criativos e mais de craft, que até é um bocado o ângulo que falo no episódio com o Ivo, é comunidades, é audiências, é ser criador, acho que isso vai valer muito mais do que
do que ter hard skills. Mas pronto, acho que isto também já é assim uma conversa um bocado mais para o futuro e é especulação. Pode não acontecer nada disto. O modelo pode estagnar aqui. Isto pode ser um modelo o mais burro e o mais inteligente que a humanidade já viu e que já é bastante bom, mas que se calhar fica-se por aqui. Mas é isso. Estes modelos já são super capazes em áreas bastante concretas, principalmente em software, talvez por serem criados por engenheiros de software e, portanto, são os problemas com os quais eles estão mais familiarizados. Mas a outra questão, eu tinha dito que gostava de falar de duas questões, a outra é o conhecimento que estes modelos já têm e que agora, pelos vistos, são capazes de criar em áreas científicas super avançadas. Ou seja, vai chegar um momento, isto até houve um tweet de um dos investigadores do O3, vai chegar um momento em que estes modelos vão ser capazes de criar novo conhecimento científico. Portanto, como é que o conhecimento científico avança? Sim, raw. Nós sabemos até um certo ponto, com o conhecimento que já temos, vamos criar novas hipóteses. Portanto, eu acho que isto pode, sabendo o que sei, isto pode ser desta maneira. Fazemos um teste empírico e, com base nesse teste, isto verificou-se, de certa forma, com uma relevância estatística qualquer, portanto, aceitamos isto como novo conhecimento científico e a esferazinha aumenta um bocadinho, a esfera do conhecimento aumenta um bocadinho. O que estes modelos vão ser capazes de fazer é de criar novas hipóteses de uma forma muito mais rápida, com muito mais contexto, porque vão ter, no fundo, quase o contexto da humanidade toda, porque eu, como cientista, posso ser o melhor cientista do mundo, mas há coisas que eu não sei, há trabalhos que estão a ser feitos ou que foram recentemente feitos ou noutra área e que poderiam ser úteis para mim e que eu não sei. Por exemplo, eu sou um biólogo e se calhar há uma técnica em engenharia mecânica que até se poderia aplicar porque foi inspirada na biologia qualquer coisa e que se calhar pode resolver o meu problema que eu tenho para chegar a uma conclusão qualquer. Portanto, coisas deste género, ou seja, cruzamento de áreas e de conhecimento novo. E eu acho que estes modelos estão a chegar a um ponto em que vão acelerar imenso o conhecimento científico, portanto, a capacidade das pessoas fazerem research, e isso leva-nos a outra questão, que é, se chegarmos a esse ponto, ou seja, em que deixamos de ter as pessoas, ou a relevância, o papel dos cientistas na ciência passa a ser muito mais de controle e de oversight e muito menos de investigação e de criação de novas teses e etc. E isso vão ser os modelos que fazem, lá está, o brain power passar para os modelos. De repente, isto passa a ser uma tecnologia que é capaz de resolver todos os problemas do mundo, não é? No limite, porque vai ter soluções e vai pensar em soluções de uma forma muito mais abrangente e muito mais capazes que nós, e nós, de repente, temos aqui uma tecnologia que é super valiosa e passa a ser muito difícil de controlar, porque eu estou a dizer isto, resolve todos os problemas do mundo, mas pode ser usada no outro sentido, que é, de repente eu digo, olha, como é que eu faço, ou como é que eu crio aqui um vírus qualquer que tem alta capacidade de transmissão, mas que não mata o suficiente para se extinguir a ele próprio, mas que é mortal a partir de um mês, etc. Pronto, estou a perceber aqui a ideia. Ou seja, se isso acontecer, vai ser preciso investir muito mais, e há um tweet de um investigador do O3 a dizer exatamente isto que eu estou a dizer, se chegarmos ao ponto em que os modelos criam conhecimento científico novo, validado, temos de começar a investir muito mais em segurança, porque estes modelos de repente passam a ser capazes de resolver problemas que a humanidade nunca pensou que poderia resolver, ou que ia chegar, ou que ia demorar muito tempo e que ia ser tratado de forma bastante diplomática ou com muito cuidado, ou etc. Portanto, de repente temos ali uma coisa desenfreada que é capaz de pensar em coisas bastante novas, digamos assim, na falta de outra palavra. Portanto, eu acho que estes eram sim os dois ângulos mais relevantes, e estes dois levam a um terceiro, que vou deixar só aqui mais em formato de questão, e portanto eu não pensei muito sobre ele, mas acho que leva aqui a um terceiro, que é: a nossa economia está baseada e está feita para os incentivos, ou em países de cariz mais capitalista, para os incentivos serem, nós inovamos para criar valor acrescentado e depois tiramos uma parte desse valor, e é isso que nos faz criar mais valor e dinheiro e etc. E portanto roda aqui a engrenagem e vivemos todos com essa ideia, não é?
Se de repente o brain power e as pessoas que neste momento são pagas porque sabem muito e que sabem e conseguem tomar boas decisões porque têm qualquer coisa que lhes dá uma maior capacidade de tomar decisões acertadas, se isso passar para modelos de AI, e a parte física também para robôs, de repente a nossa economia deixa de fazer sentido como ela é e poderá fazer sentido repensar novos modelos económicos, cujos incentivos e cujos incentivos para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas e para inovarmos e criarmos nova tecnologia não seja o dinheiro e não seja o lucro, que é isso que acontece nos modelos capitalistas. Portanto, isto acho que é uma área bastante interessante de pensar. Vou ver se leio mais sobre isto e depois também, se tiver mais conclusões, elas certamente passarão aqui. Mas acho que estamos aqui numa fase, e acho que foi um bocadinho abafado por causa do Natal, mas estamos aqui numa fase em que podemos ter aberto um novo paradigma de criação de inteligência, em que estes modelos vão ser capazes de quebrar if you can benchmark it, then the models can solve it. É tão simples quanto isso. Portanto, se houver um benchmark, os modelos vão resolver. Em que se calhar vai ser mais importante é perceber como é que vamos fazer oversight destes modelos, em que áreas é que eles vão poder atuar sozinhos, como é que a economia se vai adaptar a estes modelos e como é que vamos conseguir continuar a melhorá-los, tipo, se esta nova técnica de deixá-los correr durante mais tempo, reinforcement learning, etc., vai abrir mais portas e abrir portas a modelos mais inteligentes. E lá está, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, este modelo custou 350 mil euros a correr, a resolver os problemas todos do ArcAGI. Se o nosso ordenado for inferior a isso e nós estivermos a resolver problemas semelhantes, estamos bem. Se o nosso ordenado for superior a isso para resolver problemas semelhantes, de repente este modelo passa a ser um ótimo deal para as empresas para pouparem custos. Portanto, acho que vai ser interessante. Acho que vem mais coisas boas do que más. Vêm coisas más, certamente. Mas acho que a humanidade arranja sempre maneira de dar a volta e de levar as coisas, levar o otimismo a estas tecnologias. Portanto, agora sim uma série de notícias mais rápidas. Spotify, pelos vistos, e isto foi uma investigação que se fez, pode estar a juntar algumas músicas de artistas fantasma às playlists. O que é que isto significa? Não que sejam geradas por AI, não são, mas são músicas geradas, por exemplo, por plataformas como o Epidemic Sound, que são músicas para produções, ou seja, eu estou a criar um vídeo e preciso de uma música que pareça um momento de ação, porque no meu filme quero meter uma música que seja um momento de ação. Aquilo é feito por uma banda e depois a música não é de nada, porque não é uma música para ser vendida como música. E portanto o Spotify pode estar a encher algumas das playlists com estas músicas, porque são muito mais baratas, não tem uma banda atrás que tem de receber royalties de cada vez que nós ouvimos a música. E pronto, e é isso, e acaba por ser mais fácil de produzir em massa este tipo de canções. Portanto, estejam atentos se ouvem playlists que são geradas pelo Spotify, se os artistas que aparecem lá são reais ou não. Entretanto, a Honda e a Nissan anunciaram uma fusão, portanto as duas marcas japonesas de automóveis, e nasce assim a terceira maior construtora do mundo de automóveis. Na robótica, a Google anunciou agora há pouco tempo um robô que se chama Apptronic. Não, desculpem, a Google anunciou uma parceria com uma empresa que se chama Apptronic para fazer um robô, provavelmente para competir com a Microsoft e a OpenAI que tem o Figure, e com o Optimus Robot da Tesla. Falando de imigração e de outros países, mais de 11 mil portugueses imigraram para a Espanha durante 2023 e é o número mais alto em 15 anos. Ou seja, o nosso país está a perder bastantes pessoas, principalmente jovens, e pelos vistos Espanha é suficientemente melhor que Portugal para imigrar. Acho que também provavelmente estará relacionado com ser relativamente melhor em termos
de salário e de condições de vida, e não ser muito longe e não ser muito diferente. Portanto, continuamos aqui no nosso clima mediterrâneo, e acho que, como bom português, arranhamos todos no espanhol mesmo, não estando a falar nada de jeito. E na Albânia, o TikTok foi banido, ou melhor, vai ser banido a partir do início de 2025. Isto porque houve um miúdo de 14 anos que morreu por causa de um desafio do TikTok. Também há uma série de casos nos países ali à volta e na própria Albânia, portanto, Macedónia do Norte, Kosovo, Sérvia, uma série de casos de automutilação por causa de desafios do TikTok. O que se vê então é que há cada vez mais... Na Albânia vai ser banido para toda a gente, ou seja, não é só para as crianças. Mas o que se vê é cada vez mais os países, não é criminalizarem a palavra, mas é tornarem vilanizarem, não sei se isto em português, mas a tornarem o vilão o TikTok. E como vimos na Austrália, que proibiram todas as redes sociais para menores de 16 anos, isto parece ser uma onda. Em França também proibiram os telemóveis nas escolas, etc. Não, aliás, proibiram os smartphones, as redes sociais também para menores de 13 anos. Isto parece ser uma onda que vai eventualmente chegar aqui, que já chegou de certa forma, porque aqui também na escola os telemóveis são proibidos, mas está cada vez a tornar-se mais ou a ser visto de uma forma negativa por muita gente, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Nos Estados Unidos ainda está para ser banido. Vai ser banido agora também na Albânia, na Austrália para menores de 16 anos. Vamos ver como é que corre, mas pronto, como era um tema que também já tinha trazido aqui várias vezes, achei que seria interessante, e ficamos por aqui. Mais uma vez, Feliz Natal e boas entradas, porque o outro episódio também já só vem em 2025, este foi o último episódio de 2024. Espero que tenham gostado deste período de acompanhamento, de podcast deste ano, começamos este ano. E se gostaram, mais uma vez, subscrevam, não se esqueçam, deixem as estrelinhas, que isso também ajuda bastante, deixem um comentário a dar força, ou desejar Feliz Natal só, e vemo-nos para o ano.